Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Se pertence ao grande grupo de pessoas que não gosta de tomar medicamentos e procura sempre uma alternativa natural ao tratamento de sintomas, este episódio é para si. Vamos perceber como é que um medicamento chega ao mercado, mas também se pode sempre parti-los ao meio, se os pode tomar fora da validade e se as gomas que se vendem como quase medicamentos são igualmente eficazes e seguras. Para responder a todas estas dúvidas, tenho comigo a professora de Farmacologia da Universidade Nova de Lisboa, Emília Monteiro, que na verdade me introduziu ao mundo da farmacologia há uns bons anos, quando eu ainda tirava o curso. Já não consigo sentar-me numa cadeira. Não consigo estar de pé muito tempo. A dor é constante e ninguém à minha volta imagina porquê. As hemorroidas afetam milhões de pessoas e ninguém fala sobre isso. O Procto-Glyvenol reduz a dor, o prurido e o ardor, sem corticosteroides. Indicado também para grávidas e durante a lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico. Olá, bem-vinda. Olá, Margarida. É tão bom vê-la. É verdade, muitos anos depois, mas que vão estar aqui a falar sobre este tema porque realmente é recorrente na consulta eu ter pessoas que me dizem isto de eu prefiro não tomar medicamentos. E por isso, uma boa forma de começar é perceber o que é isto de um medicamento e como é que é diferente de um suplemento. Muito bem, muito obrigada, porque como podem imaginar isto é a minha área de atividade há muitos anos e portanto falo disto com muito gosto. Um medicamento é qualquer substância que prove que foi aprovada por ter um benefício-risco, um perfil de benefício-risco favorável para prevenir ou tratar doenças. Portanto, há muitas substâncias que modificam as nossas funções no organismo e que não são medicamentos porque não foram avaliadas, não foram estudadas sobre a sua segurança e a sua eficácia. Uhum. Os medicamentos, o que interessa no medicamento é que prove ser eficaz para prevenir ou tratar uma doença. Ou sintoma também, não é? Porque às vezes também são usados... Ou um sintoma, pronto. Não vou, quando digo tratar uma doença, pode ser só Claro, tratar os sintoma. sintomas de uma doença. Aliás, a maioria dos medicamentos não trata a causa, trata os sintomas, não é? Porquê? Porque às vezes não conhecemos a causa das doenças. Portanto, não podemos tratar as causas se não conhecermos. Claro. Mas quando tratamos, por exemplo, uma infecção com um antibiótico, esses sim tratam a causa das doenças. Mas um medicamento só tem que provar isto, ou seja, os medicamentos podem ter origem natural e há imensos medicamentos que tiveram origem natural, mas que hoje em dia se produzem, desde medicamentos para tratamento do cancro, como os taxanos, desde o ácido acetil salicílico, desde o aloés, que era utilizado como laxante. Portanto, os medicamentos, ora são medicamentos, ora deixam de ser medicamentos no momento em que o seu perfil de benefício e risco deixa de ser favorável. Isto significa o quê? Significa que têm um processo de estudo e de investigação de muitos anos para demonstrarem, com evidência científica, utilizando o método científico, que o seu perfil é favorável. Há medicamentos, como por exemplo o aloés, que era utilizado como laxante e que deixou de ser utilizado como medicamento e passa a ser só um fármaco. A diferença entre um fármaco e um medicamento é que um fármaco modifica o organismo, mas não foi avaliado, ou se foi avaliado, não tem um perfil de benefício superior ao risco, certo? Ou seja, é só uma substância que nós sabemos que tem algum efeito no nosso organismo. No organismo, certo? Pronto. Como é que se distingue, por exemplo, um medicamento? Portanto, um medicamento não interessa a quem aprova os medicamentos a origem do medicamento, se é de origem natural, se é de origem, por exemplo, a insulina. A insulina é um dos medicamentos mais antigos que teve origem natural durante muitos anos, agora é produzida por processos de biotecnologia, não é? Mas era extraída do porco, portanto, um processo natural. Nós temos usado muitos e muitos, durante muitos anos, medicamentos
que têm origem natural. Portanto, não há qualquer preconceito sobre a origem da substância. O que interessa é que essa substância tenha um perfil de benefício-risco, ou seja, faça mais bem do que mal. Isso é que se avalia no medicamento. Mas este perfil também varia de acordo com as doenças. Se eu estiver a estudar um medicamento para tratar um cancro, que não tem muito mais alternativas, eu aceito um risco, aceito reações adversas, aceito efeitos... Sou mais tolerante, não é? Portanto, aceito o maior risco, porque o benefício também é a lei de tudo ou nada, é viver ou não viver. Não é? Agora, eu não aceito o mesmo tipo de riscos, por exemplo, para tratar uma amigdalite numa criança. Não posso ter riscos, certo? E isto é importante porque mostra também um bocadinho que o medicamento, lá está, é muito estudado até chegar ao mercado e, portanto, tem estes anos e anos de desenvolvimento e às vezes mais do que perceber se a origem... Porque também o conceito de natural e de químico é tudo não é natural e tudo é químico porque tudo aparece, não é? Ou seja, tudo é disponível e pode ser usado. E às vezes as pessoas também se agarram a este conceito um bocadinho pela falácia da naturalidade, de que tudo o que é natural nos faz bem e tudo o que é químico nos faz mal, quando na verdade uma substância química pode ser perfeitamente segura e uma substância natural pode ser altamente arriscada e perigosa. Mas nisto, os medicamentos, há um estudo grande antes deles chegarem ao mercado, ou seja, eles são avaliados em relação ao seu propósito e garantimos que há esse balanço risco-benefício favorável. Muito bem. A sua pergunta está-me a fazer lembrar duas questões. Vou começar por uma e depois lembra-me a outra. A primeira é a da relação dose-efeito. E a segunda é a comparação entre a avaliação de um suplemento e a avaliação de um medicamento, certo? Portanto, e o histórico, o tempo que se demora a desenvolver isto. Não há... Outro dos princípios básicos dos medicamentos e, em geral, da biologia, é que não há substâncias nenhumas que só façam bem e substâncias que só façam mal. A dose faz o veneno, não é? A dose e a via de administração. Vou dar um exemplo, que é o exemplo que provavelmente dou em quase todas as aulas, aos alunos do segundo ano, que é a água. Se falarmos da água, toda a gente acha que a água é um bem precioso e que só faz bem, não é? Mas a água depende da via de administração e da dose. Se eu inalar água, se eu respirar água, morro afogada, certo? Portanto, uma substância que é necessária à vida, como a água, se for administrada por uma via que é incorreta, como pode são matar. Os pulmões, mata. As pessoas morrem afogadas, certo? Mas a água, precisamos da água para viver com qualidade e para sobreviver e para ter uma vida saudável, mas o excesso de água, que é tão comum hoje em dia, uma doença que até se chama apotomania, que são pessoas que bebem água a mais, o excesso de água é profundamente prejudicial para o rim e para o equilíbrio. Nós, quando bebemos água, é como se estivéssemos a tomar diuréticos, né? Fármacos que nos fazem urinar mais. Cada vez que urinamos mais, não saem só as toxinas, as pessoas acham que estou a limpar o organismo. Não, saem muitas coisas boas. Sai muito sódio, sai muito magnésio, sai muito cloro, saem muitos íons que nos fazem falta, certo? Portanto, o excesso de água pode matar, certo? Claro. Portanto, todas as coisas. Agora vou pôr um exemplo ao contrário. Por exemplo, há venenos, não é? Há toxinas, não é? Um veneno foi criado na natureza para matar, para a sobrevivência de algumas espécies. Mas nós utilizamos venenos, toxinas, para fins terapêuticos. Exemplo, o Botox. A toxina botulínica. A toxina botulínica é produzida por uma bactéria, portanto, pode matar as pessoas, mata-nos a toxina botulínica, mas foi testada exaustivamente para tratar contraturas da face, não é? Terapeuticamente, a toxina botulínica, que é medicamento. Sim, certo? por exemplo, nas articulações, nas coisas da articulação temporomandibular. Exatamente. Portanto, ou seja, não é só a parte estética, não é? Não é só a parte estética. Mas, portanto, o que eu queria dizer é que esta questão de que tudo o que é natural é bom, tudo o que é químico é mau, não é verdade. Tudo depende
da dose, da quantidade. Nós não podemos dizer, por exemplo, como eu às vezes ouço, não é? Que um alimento qualquer, a fruta, por exemplo, é sempre saudável. Não, depende. Se só comermos fruta e só comermos aquele tipo de fruta, não sobrevivemos. Sim, o que torna o hábito saudável às vezes é isso, é um bocadinho a forma como o integramos e o contexto, não é? E o contexto. Sim. Portanto, não há substâncias que sejam sempre más e sempre boas. Depende do fim para que as utilizo, da dose para que as utilizo, da via de administração para que os utilizo. Ora, tudo isto é profundamente avaliado num medicamento. Agora vamos à segunda parte da sua pergunta. Então, o que é que distingue, por exemplo, para valorizar o medicamento, o que é que distingue o medicamento de um suplemento? Primeiro, há muitos suplementos que são medicamentos. Exemplo, todos nós conhecemos grávidas que tomam suplementos de ácido fólico e de ferro, não é? Para quê? Para prevenir doenças. Mas isso são medicamentos, porque nós sabemos exatamente qual é a quantidade de ferro e de ácido fólico que se deve dar, quantas vezes ao dia e em que dose, não é? Em que período da gravidez, e sabemos os riscos, não é? E utilizamos para um fim que foi estudado e foi avaliado. E nós sabemos hoje em dia a evidência científica de que protegemos a mãe e protegemos a criança se ela for suplementada com ferro. Porquê? Porque é um momento da vida de uma mãe em que se consomem mais nutrientes. Certo? Portanto, há muitos, os médicos, há muitos medicamentos, queria passar a mensagem que há muitos medicamentos que são suplementos. Pois é, isso é que nós, por exemplo, nesse caso da grávida e da suplementação com ácido fólico ou com o ferro, quando há um déficit de ferro, nós falamos muito em suplementos, mas é diferente porque são suplementos que são medicamentos, ou seja, foram testados. E é diferente, e aliás, eu digo sempre, uma boa maneira de ver é a diferença entre serem comparticipados ou não, ou seja, um ferro que a pessoa vai comprar numa ervanária ou numa loja comum, provavelmente não é comparticipada e até costuma ser muito mais caro. Um ferro que é prescrito pelo médico e que é medicamento, habitualmente é comparticipado e até fica muito mais barato. E nós sabemos a dose que tem. Claro. A questão do preço. Eu vou acabar o meu raciocínio da diferença com os suplementos e depois, se me lembrar, volto ao preço. Porque o preço é algo também muito curioso. Portanto, nos suplementos, os suplementos são nutrientes, são alimentos, não é? São partes, componentes de alimentos. Não podem nunca dizer que previnem doenças ou que tratam doenças, porque se eu quiser dizer que qualquer substância previne uma doença ou trata uma doença, eu tenho que o provar e tenho que comprovar cientificamente. E aquilo passa a ser um medicamento. Um suplemento não pode dizer em sítio nenhum, alegar, que trata seja o que for. Bem, mas isso é o que acontece todos os dias nas redes sociais. Os suplementos que prometem emagrecimento, os suplementos que prometem tratar problemas de líbido, os suplementos... Ou seja... Mas é proibido, pois, ponto. Mas depois não há... Ou seja, porque isto continua a acontecer. Porquê que isto continua a acontecer? Porquê? Porque um suplemento, para ser comercializado, um suplemento é regulado não pelas... digamos, os ministérios da saúde, é regulado pela agricultura e pelos alimentos, porque ele é um alimento. Alimento, certo? E, portanto, quem regula, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que regula, a única coisa que exige é que alguém diga, vou comercializar essa substância. É como quem segue os mesmos circuitos, praticamente iguais, do que um alimento. Tem algumas nuances, tem uma exigência um bocadinho maior. Porquê? Porque exige um rótulo que diga o que é que lá tem dentro. Mas é quase num alimento só tenho que dizer que está lá um feijão verde. Não tenho que dizer que tem esta substância, mas aquela, a composição do feijão verde, certo? Mas tenho que dizer que é feijão verde e tem que dizer de onde vai. Pronto, há umas regras. Tem que ter uma etiqueta. O suplemento tem que ter uma etiqueta, mas não precisa de autorização nenhuma. E ninguém vai confirmar se essa etiqueta... Ora bem. Essa é outra questão. Eu omiti, mas de propósito. Quando se avalia um medicamento, não se avalia só a eficácia e a segurança. Avalia-se outra coisa que é a qualidade. Mas o que é qualidade? A qualidade, as pessoas acham que a qualidade de um medicamento é fazer muito bem. Não é. A qualidade de um medicamento é a composição química, é dizer
que aquilo que ali está é exatamente aquilo que ali está, seja hoje, amanhã ou daqui a 2 anos, dentro do prazo de validade. Se diz 20 é 20 e não é 27 Nem é ou 27, 12. nem tem lá mais outras coisas, só tem aquilo que lá está, tem exatamente aquilo num intervalo de confiança. Não há contaminações. Não há contaminações. E mais, por exemplo, um comprimido, a avaliação de qualidade de um comprimido avalia, por exemplo, se o comprimido se desfaz com facilidade ou não, não é? Por exemplo, se eu estiver a produzir comprimidos e a máquina comprimir o comprimido com mais força, isto pode fazer com que o comprimido não tenha efeito nenhum, porque não se dissolve, não se desagrega onde tem que se desagregar, por exemplo, no estômago ou no duodeno, e depois não é absorvido, porque os comprimidos têm que ser absorvidos no duodeno. Portanto, ou no intestino delgado. Se ele demora muito tempo a dissolver, só sai intacto nas fezes, perde o seu efeito porque não é absorvido. Portanto, tudo isto é avaliado no medicamento. Agora veja, nos suplementos ou nos produtos naturais, portanto, nada disto é avaliado. Um dia eu posso ter um extrato de hipericão que tem uma composição X, no dia seguinte tem outro extrato de hipericão que tem outra composição X. Porquê? Porque um tem mais flores, aquele foi apanhado com mais sol, aquele foi apanhado mais verde. A produção é diferente, não é? Não é a mesma coisa. A produção é diferente. E, portanto, a avaliação da qualidade de um medicamento é rigorosíssima. Queria passar-vos uma mensagem de imensa confiança na avaliação da qualidade dos medicamentos. Porquê? Porque todos os países da União Europeia têm laboratórios para avaliar a qualidade dos medicamentos, fazem inspeções. Nós temos um laboratório fantástico no Infarmed, que o que faz colabora, tem imensa qualidade, são super especialistas, colabora com outros internacionais, e todos os anos o Infarmed tem um plano de inspeções onde vai recolher, sem os produtores saberem, às farmácias medicamentos, e depois, isto é tudo combinado, não é? E mais. Quase como os guias Michelin nos restaurantes, não é? Não avisam. Exatamente, e vão lá. Não avisam, vão lá buscar, analisam e depois vão ver o quê? Se aquilo que está a ser vendido na farmácia é exatamente igual àquilo que foi testado na investigação. Porque, claro... Ou seja, vai confirmar, há um acompanhamento a longo prazo. A longo prazo, sempre. Todos os anos há um plano de monitorização. Portanto, a avaliação da qualidade dos medicamentos, da eficácia e da segurança dos medicamentos é monitorizada durante toda a vida do medicamento. De tal maneira que, por exemplo, veja, o aloés, que era utilizado quando eu estudei medicina como um laxante, hoje em dia não é um medicamento. Porquê? Porque se descobriu que tem propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras. E, portanto, o risco de causar uma imunossupressão para tratar uma diarreia não era favorável ao benefício. Não superava o benefício. Não superava o benefício. E, portanto, deixou de ser medicamento, certo? E, portanto, isto é acompanhado. Nós temos. Qual é um dos contributos, antes de irmos ao preço, que ainda não me esqueci, mas agora é oportuno falar de uma coisa que se chama a farmacovigilância. Qual é um dos problemas dos receios das pessoas? É que quando os sistemas de avaliação de benefício e risco são muito rigorosos, e quando nós temos no mundo, e principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas no Japão também e na Austrália também, um sistema de vigilância dos medicamentos que estão a ser comercializados sob o ponto de vista das reações adversas, dos efeitos indesejáveis, é? Exatamente, aquilo que é indesejável. A prisão de ventre, no ferro, por exemplo, é comum, a prisão de ventre, ou as náuseas, ou o que for. Uns já se conhecem, outros vão-se descobrindo ao longo da vida. Portanto, não fiquem com a ideia que o medicamento só se avalia até o momento de ser aprovado, naquelas coisas que se chamam os ensaios clínicos, etc. Exatamente. Não, avalia-se durante toda a vida. Isso é mesmo importante, porque, ou seja, o medicamento está sempre a ser testado e a qualquer momento, e aliás, isso vê-se já. É retirado do mercado. Que é uma segurança que nós não temos com outras substâncias, porque há mesmo uma entidade que está continuamente a garantir que isto continua com uma relação benefício maior, não é? Há milhares de pessoas que dedicam a sua vida, são profissionais a avaliar medicamentos. São especialistas e dedicam a sua profissão a avaliar medicamentos, não é? Muitos farmacêuticos, muitos químicos, alguns médicos, certo? Portanto, há toda uma máquina, portanto, nós temos que ter imensa confiança. Mas qual é o inconveniente disto? O problema é que quando eu sou muito exigente e sigo muitas regras de transparência para
identificar potenciais reações adversas, eu esqueço-me do benefício do medicamento. Estou só a tentar gerir o risco. Estou a acompanhar o risco e esqueço-me do benefício. Isto é pouco importante quando, por exemplo, eu estou a falar de um medicamento que tira as dores. Como as dores, não é? O tirar um efeito analgésico é tão evidente, eu quero lá saber dos riscos naquele momento. Mas nas vacinas é ao contrário. As pessoas esquecem-se das doenças. Porque é um benefício mais invisível, não é? É um benefício invisível. E as doenças desaparecem, não é? Na minha geração, eu tive uma colega de liceu que morreu com uma meningite. Tive colegas na faculdade que tiveram meningites, não é? Doenças gravíssimas, que hoje em dia se previnem com vacinas, não é? Nós tivemos um problema de sarampo na Nova, com uma aluna que não estava vacinada e que foi para uma enfermaria onde havia sarampo. E diz-se muito isso, que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso e, portanto, como sempre funcionou, nós não temos noção, eu não sei o que é viver com pessoas a morrer por sarampo. Com difteria, com tosse convulsa, com tétano. E por isso desvalorizamos o seu benefício, não é? Desvalorizamos o seu benefício e só pensámos nas reações adversas. Portanto, a mensagem que eu queria passar dos medicamentos, além de que são profundamente monitorizados e avaliados, é que têm um perfil de benefício-risco favorável. E os suplementos não têm, e os produtos naturais não têm. Não sei, ninguém se estuda. É isso, é porque... Ninguém se estuda. Mas é que depois também há um bocadinho esta ideia de tá bem, mas o suplemento também é inócuo, ou seja, na pior das hipóteses não faz nada. Não é inócuo, não. É isso, mas isso é importante perceber que é tomar um suplemento, o facto de não sabermos lá, não é inócuo, ou seja, aquilo pode à mesma ter um efeito quase como medicamento, só que não foi estudado e, portanto, pode pôr em risco, pode ter interações medicamentosas, pode ter efeitos adversos, só que está numa nuvem em que não há regulamentação, não se sabe nada. Nada. Portanto, aí e não vai ser retirado do mercado se correr mal. Vamos lá ver. Exatamente. Portanto, as substâncias que são nutrientes têm efeitos. A maioria dos produtos naturais tem efeitos. Portanto, não estou a dizer que não tenham efeitos, têm efeitos. Só que esses efeitos não são estudados. E, portanto, eu posso estar a usá-los Portanto, primeiro não sei o que é que lá está dentro, porque são misturas de coisas. Sim, acho que há estudos, por exemplo, naqueles suplementos proteicos e que grande parte, ou uma parte importante, vinha contaminada, ou vinha com outras substâncias que não estavam descritas no rótulo. Claro, portanto, porquê? Porque há empresas de suplementos, podemos dizer assim, há suplementos de melhor qualidade do que outros, admito, mas não sei, porque não se avaliam, portanto, a única avaliação que existe é da ASAI, que é a mesma que avalia os alimentos, que vê se a couve está amarela, se a carne está oxidada, não é? As características organoléticas, a composição, se tem contaminantes ou se não tem contaminantes, isso é avaliado de vez em quando. Mas não há um investimento financeiro brutal para avaliar estas substâncias. Mas devia haver, porque hoje em dia sabe-se que a indústria do wellness, portanto, esta indústria que nos vende suplementos, e aliás, no outro dia, isto como que um suplemento vendido, umas gomas para a perda de peso, esgotaram em 8 minutos online. Quer dizer, ou seja, as pessoas acreditam nestas alegações de saúde que não são baseadas em evidência e estes suplementos são vendidos. Não faria sentido termos aqui quase um Infarmed para os suplementos, ou o Infarmed avaliar também suplementos, especialmente se eles fazem alegações de saúde. Certo. Portanto, essas alegações, volto a dizer, que são ilegais. Pois. Pronto. Agora, o dever devia, não é? E há uma tendência muito grande. Neste momento, até aqui há uns tempos, nem exigências de rótulo havia Portanto, já avançámos um bocadinho. Já avançamos um bocadinho. Nós estamos a avançar imenso, por exemplo, com os dispositivos médicos, que estão já num nível de segurança de regulamentação e de controle de qualidade e de eficácia e de segurança muito parecido com o dos medicamentos. O dos suplementos virá atrás, mas qual é o problema? O problema é que tudo isto custa muito dinheiro, não é? E estas avaliações são avaliações que não são pagas pela parte comercial, têm que ser pagas por dinheiros públicos, não é? Claro. Porque os comerciantes não estão... E não lhes interessa nada que isso seja feito, porque depois vamos provar que muitas destas coisas não têm qualquer evidência, não é? Exatamente. E portanto também é uma coisa que não lhes interessa muito. Pode interessar, pode não interessar. Eu não posso dizer que eles não estão interessados em Sim, se vender tiver produtos benefício. de qualidade, certo? O problema é que
há este aspecto da dificuldade e dos custos desta avaliação. Depois há um outro aspecto que é a dificuldade de produzir evidência científica de substâncias que são alimentos. Fazer estudos de investigação com alimentos é dificílimo. Porquê? Porque eu tenho muitos fatores de confundimento e muitos enviesamentos. O que é que isto significa? Significa o seguinte: se eu quiser saber se um medicamento faz um efeito bom ou mau, eu pego em 2 grupos de pessoas semelhantes, não é? Dou a uns, sem eles saberem, um medicamento e aos outros dou placebo, um placebo. Já podemos falar do que é isso, do placebo. Mas eu só estou a mudar uma variável. Consigo comparar um e o outro. Como consigo comparar um e o outro. Agora, nos alimentos não. Porque se eu estou a testar uma proteína, eu não posso esquecer-me de que eu continuo a comer proteínas, não é? Claro. Eu não consigo controlar o que a pessoa comeu ou ingeriu, ou o exercício que fez nessa semana. Pronto, é muito difícil. Outra questão, como os nutrientes não previnem nem tratam doenças, o que é que eu meço? Saúde. Pois, o bem-estar, são coisas um bocadinho subjetivas. Meço saúde, meço quanto tempo é que eu permaneci saudável, não é? Mas quanto que tempo é que também... eu permaneci com o meu colesterol a nível normal, não é? Então, se eu for uma pessoa jovem, mesmo que eu tenha uma alimentação muito errada, eu posso demorar muito tempo a desenvolver, porque o organismo tem mecanismos de redundância muito complexos e que nos protegem muito. Portanto, os resultados de saúde dos alimentos são só mensuráveis normalmente ao fim de muito tempo, não é? Principalmente se as pessoas são saudáveis, não é? Portanto, se uma pessoa é doente e está a tomar um suplemento ou algo assim, já com outros fins, já não pode, já está a medir tratamento, e então já tem que ser tratado, já tem que ser utilizado como se fosse um medicamento e tem umas regras para se fazer a investigação clínica dessa maneira. Mas como são tudo coisas mais demoradas, mais caras, também afasta um bocadinho esta indústria de fazer isso, não é? De estudar estes... Agora, porquê é que estas substâncias estão mais caras? Isto é um paradoxo, estamos no preço. Porquê é que estas substâncias são mais caras? Estas substâncias são mais caras porque sabem que são substâncias que vão ter um curto espaço de vida, tempo de vida, não é? Porque são modas. É isso. São modas, certo? E porquê que eu estou a dizer isto? Portanto, se não vendem muito e caro, porque depois já sabem que daqui a um mês já ninguém quer a vai querer outro, para não vai sei aparecer o quê. outro, vai aparecer outro. Porquê? Porque a razão para serem caras não têm os custos de investimento em investigação que tem um medicamento. Que são anos e anos e anos. Anos e anos de e laboratórios anos de laboratório, não é? De testar 50 mil moléculas para depois termos só uma no final, certo? Pronto. Portanto, não tem esse investimento. Não tem sequer os custos que os alimentos têm. Os alimentos, é mais fácil produzir uma proteína em suplemento do que um frango. Pois. Não é? Porque os frangos, há doenças... Sim, com um sculpt de não sei o quê. A pessoa tem 20 gramas de proteína e depois... Na agricultura temos chuvas, temos tempestades, temos incêndios, não é? Portanto, não a ver, a natureza não é assim tão pacífica. Tudo que é natural é bom. Sim. Nós precisamos de chuva, mas temos excesso de água. Precisamos de calor, mas temos de incêndios. É dose e efeito. É no sítio certo, pela via certa. Portanto, não há uma justificação. Onde é que eles gastam muito dinheiro? Em marketing. Mas o marketing funciona, isso é que eu acho assustador. E porque ao mesmo tempo é perigoso, ou seja, há esta ideia de que, não é? E isto é realmente paradoxal, porque o que acontece é, as pessoas acham que a indústria e os médicos querem nos vender e querem nos medicar. Eu acho que primeiro o objetivo do médico é sempre medicar apenas quando sabemos que isso tem benefício. E idealmente, ou seja, o meu objetivo na consulta não é, eu vou ver como é que encaixa aqui um medicamento. Não, muitas vezes nós não medicamos na consulta se não houver necessidade. Portanto, temos isso em conta primeiro. Mas depois com os suplementos há um bocadinho esta leveza de é um suplemento, eu acredito que aquilo vai fazer, não é? Porque tem esse marketing brilhante que nos medicamentos é altamente regulado. Obviamente. Margarida, a Margarida
pagam-lhe se prescrever mais um medicamento ou outro? Não Claro lhe pagam nada. Mas por isso é que isso é interessante, porque eu depois tenho este trabalho das redes sociais e, portanto, eu posso dar o meu exemplo, porque é fascinante ver que é, eu se por acaso trabalho com uma farmacêutica, com alguém que produz um medicamento, há um relatório gigante de transparência e, aliás, toda a gente pode ver no Infarmed se uma farmacêutica fez um trabalho com um médico, quanto é que lhe pagou, ou seja, isto é tudo altamente transparente, está tudo notificado, tudo super regulamentado. Mas se eu recebo uma proposta de um suplemento que me diga, que me diz que me paga 10.000 euros, eu não tenho de, como aquilo não é um medicamento, eu não tenho de dar satisfações, ou seja, ou tenho a parte moral e ética, claro, não é? E respeito o código deontológico, eu acho que é uma primeira coisa a fazer, ou se eu só quiser saber do negócio, eu digo o que eu quero, faço as alegações, quer dizer, na teoria não posso, mas depois na prática o que vemos é que acontece e que não há regulamentação nenhuma, claro. Não é? E portanto tudo isto é que devia fazer com que as pessoas tivessem um bocadinho mais medo até desta indústria do wellness que nos diz que nós precisamos de gomas à torta e a direito, do que uma que é altamente regulada e que está a ser completamente, não é? É alvo de um grande escrutínio. Pronto. Olha, Margarida, obrigada por tocar neste assunto. Eu queria lhe dizer, eu não sou especialista em marketing, portanto, aquilo que eu vou dizer, nunca fiz nenhum estudo, não sei do marketing, sou uma pessoa como outra qualquer influenciável, não é? Pronto. E, portanto, a única coisa que lhe posso dizer são várias questões, não é? O marketing, a Margarida não vê publicidade, portanto, as coisas que são verdadeiramente importantes, não é? A Margarida não vê publicidade, sei lá, ao tomate ou à couve, ou não vê publicidade ou um medicamento que salva vidas, não é? Ou que tira dores, que tira, não é? Não vê não é? Pronto. E, portanto, o marketing vem normalmente associado a questões financeiras, não é? Portanto, a quem faz hoje em dia as publicidades são os influencers, que são pagos para promover determinados produtos. Sejam eles para dormir, para ter mais líbido, para não ter tensão pré-menstrual. E essas pessoas, eu posso partilhar aqui consigo que já fiz várias tentativas, não é? Dizer, olha, eu disponibilizo-me a produzir conteúdos na área dos medicamentos, literacia, formação. Portanto, a minha mensagem é, nós precisamos de formar mais as pessoas, porque nós temos uma coisa que se chama liberdade e que a usamos. Mas a liberdade é muito condicionada pelo nosso conhecimento. E, portanto, se temos pouco conhecimento sobre uma coisa, somos mais influenciáveis, não é? Portanto, eu sou mais influenciada sobre sapatos do que sobre medicamentos, não é? Pronto. E, portanto, e quando eu tento dizer assim, olha, eu vou pôr agora, eu ajudo a produzir conteúdos assim, a resposta é assim, mas, professora, quanto é que me vai pagar? Claro. Porquê? Porque as pessoas vivem disso e precisam do dinheiro para viver. E, portanto, vivem... Isto é uma mas é forma, uma competição em glória, não é? Só que estamos a brincar com coisas muito sérias. Pronto. Portanto, mensagem. Nós temos que a responsabilidade, e eu falo como professora universitária, de formar mais a comunidade. Temos responsabilidades que não estamos a assumir. Nós formamos muito bem os médicos, mas não estamos a formar bem o público em geral. Não é? Para saber isto, não é? Para saber todas estas questões, não é? Portanto, agora lembrei-me, por exemplo, das gomas. Agora falou das gomas, não é? Portanto, há aqui uma mensagem, as pessoas também têm que ter, se nós usamos a liberdade nas nossas decisões, e se usamos a liberdade para optar por um regime alimentar ou por outro, temos que saber as consequências que isto tem. E, obviamente, que se eu opto por ter um regime alimentar em que só como uma coisa, tenho que depois usar suplementos de outras, não é? Pronto. Se eu opto por acreditar, se o que guia a minha vida são a fé em qualquer coisa, é uma opção minha, que eu respeito. Claro, desde que seja informada e não... Agora, eu tenho que saber o que está em causa. Se a minha opção é a guiar-me pela ciência, a pessoa pode dizer assim, mas eu não tenho conhecimento sobre a ciência. Pois não,
Eu também não sei tudo sobre a ciência, só sei sobre uma parte muito pequenina, mas eu confio profundamente nas autoridades regulamentares e nas instituições que têm muitos especialistas que se dedicam à ciência. Eu confio profundamente na Agência Europeia do Medicamento, no Infarmed, não é? Portanto, quem olha para Mas essas... é giro dar esse exemplo, porque eu acho que isto só acontece com a saúde, ou seja, eu nunca iria acreditar mais num influenciador do que num mecânico para arranjar o meu carro. Mas com a saúde o que acontece é muitas vezes eu acredito mais num influenciador do que no médico, porque há um bocadinho também esta quase teoria da conspiração, Agora, não é? vamos tentar ver, eu volto a dizer que eu não sou especialista em marketing, mas posso tentar aqui como cidadã pensar porque é que as pessoas fogem mais dos medicamentos e porque é que dizem dê-me-se alguma coisa natural. Por um lado, um dos argumentos, já o mencionei, é que como há um rigor e uma obsessão pela segurança do medicamento... Estamos sempre a falar dos efeitos adversos, temos RCMs gigantes. Divulgamos mais as reações adversas. Por exemplo, há um site onde se listam todas as reações adversas, onde se comunicam todas as reações adversas. Mas essas reações adversas, lá por estarem ali, não quer dizer que sejam imputadas ao medicamento, porque eu posso, vamos imaginar uma coisa, eu posso tomar o medicamento e depois sair daqui, caio e sou atropelada. E por pode exemplo, pode não ter nada a ver com medicamento, mas pode ter a ver com medicamento. Certo? E, portanto, eu tenho que reportar isso. Ao reportar coisa que isso... não acontece sempre, devo dizer. Pois não. Mas que é reportam-se difícil. outras coisas. Mas isso não se reporta sempre. Também não estou a dizer que seja... Não, mas devia, mas eu acho, no outro dia tentei reportar um efeito adverso, só que um mini parênteses, mas tentei reportar um efeito adverso e é uma complicação, ou seja, também não é muito fácil reportar, mas lá está, é a transparência toda, eu percebo. Portanto, nós temos sites onde colocamos tudo. E esses sites onde colocamos tudo só deviam estar acessíveis a quem sabe analisar aquela informação, porque senão criam pânico nas pessoas, não é? Criam pânico. Por exemplo, esta história do que vem nas caixinhas dos medicamentos, não é? Aquelas reações adversas que ali estão, aquilo é a mesma coisa. Portanto, aquilo é verdade, é transparência, mas há regras, umas são frequentes, mesmo as frequentes aparecem com raridade. Olha, era a mesma coisa que eu dizer assim, vou listar todas as reações adversas de guiar um carro. Ou do álcool, ou de tanta coisa que as pessoas fazem sem pensar álcool, duas vezes. Portanto, o álcool... se nós tivéssemos o RCM, fármaco. essa listinha, esse folheto informativo para todas as coisas que fazemos, quer dizer, algumas, todas teriam... tudo. Não há, volta ao princípio inicial. Não há nada que seja completamente bom, nem nada que seja completamente mau. Depende do contexto, seja via da administração, do uso que eu faço deles e da... Não é? Portanto, eu não guiaria, mas eu tenho imensos riscos ao andar de carro. Claro. Pronto, pode rebentar um pneu, pode haver um buraco, pode vir um carro não sei quê, certo? Pode-me cair uma árvore em cima, certo? E deixo de os utilizar. Agora, outra razão. Nós vivemos num mundo muito industrializado, pelo menos o mundo aqui Portugal, onde no contexto atual, Europa, vamos falar Europa Ocidental. Um mundo profundamente industrializado, onde há uma cultura portanto, de lazer e de a natureza que é bom, vamos para a praia, vamos para o campo, vamos para as montanhas, portanto, a oposição a estar entre quatro paredes todo o dia, carros, poluição, não é? Há uma cultura de que aquilo que fazemos é excessivamente produzido, não é? E pouco natural. Processado, não é? Processado, mais do que produzido, mas, não é? E pouco natural. E, portanto, há uma cultura de que, para relaxarmos, para termos uma vida de qualidade, portanto, há uma cultura de que a natureza é fantástica. É a falácia da naturalidade, não é? O natural é sempre melhor. Mas veja, isto tudo significa um desconhecimento, ou seja, continuamos a dizer, é a ignorância que temos que combater, porque a natureza tem animais, tem mosquitos, tem alterações da temperatura, tem vento, não é? Tem desconforto, certo? Claro. Portanto, isto significa nós funcionamos muito pelos extremos. Os extremos, não é? Isto são filosofias dialéticas, não é? Os extremos tocam outros extremos. Quando eu vivo num ambiente muito industrial, tento compensar, não é? Vamos agora viajar para sítios idílicos e a natureza não é
idílica, Claro, sim, tem há essa vantagens ideia. e inconvenientes, como tem o nosso conforto na nossa casa com tudo climatizado. Portanto, e é a mesma coisa que os medicamentos, é o benefício-risco. Agora, a questão do que é natural... Falou aí muito da parte da liberdade, que eu acho que também é um conceito interessante, porque também a própria indústria quer que nós percamos tempo a falar sobre isto de mas é a liberdade de consumir o que queremos, mas a certa altura, quando nós somos enganados, ou esta publicidade enganosa, também nos retira um bocadinho de liberdade, especialmente se nós não soubermos o suficiente. E isso é outra coisa que me incomoda, que é, normalmente, quem mais cai nestas alegações de saúde ilegais são as populações mais vulneráveis. Portanto, não é a pessoa que... É isso, para quem gastar 30 euros num suplemento vai ser indiferente. É a pessoa que vê naquele suplemento 30 euros a solução para todos os seus problemas e pensa, agora esta influenciadora que tem 2 milhões de seguidores disse-me que este medicamento me vai fazer perder peso e, portanto, este medicamento, não, porque se fosse medicamento era menos mau, que esta goma cor-de-rosa me vai fazer perder peso e isso é que eu acho que é assustador, que é as populações mais vulneráveis são quem mais sofre com esta desinformação, porque lá está, é a população que está menos empoderada e que vai fazer menos perguntas porque não é? Na correria do dia-a-dia acaba por ser mais vulnerável. E eu acho que isso também é uma coisa que tem de ser combatida e por isso é que era tão bom, ou seja, se nós sabemos que essas alegações não têm evidência, depois haver alguma fiscalização ou haver alguma auditoria e garantir que isto não está a acontecer, porque quer dizer, é em todo lado, não é? Pois, deixe-me acrescentar a isso, tem toda a razão no que está a dizer e portanto isto é uma responsabilidade social, mas também há uma população que é muito influenciável, que são gente que acha que tem mais conhecimentos e a única coisa que tem é mais capacidade económica para embarcar em modas. Com as coisas isso vê-se muito nas medicinas anti-aging e na quantidade de suplementos hormonais e coisas que se fazem, que às vezes vejo pessoas a gastar 500 euros numa consulta, depois 700 euros nas análises e depois 800, 900 euros em suplementos e em manipulados e em coisas que nós não sabemos exatamente qual é a segurança e qual é a eficácia. E quer dizer, sim, também há esse outro extremo, não é? Não é? Portanto, também há esse outro extremo. Mas, no fundo, o problema é ignorância. Não é? A nossa liberdade é tanto maior quanto menos condicionados estivermos pelo marketing. Quanto mais conhecimento tivermos, não é? Portanto, é por isso que o seu programa é muito importante, Margarida, e também... porque tenta dar visões diferentes. Mas, veja, a indústria dos produtos alimentares, dos produtos naturais e dos suplementos é uma indústria muito pouco regulada e poderosíssima. Mas há aqui uma coisa que faz um bocado de confusão, que é nós associamos também à farmácia um lugar de saúde ou seja, um lugar em que eu posso confiar, não é? Se está na farmácia, e também há muitos suplementos que são vendidos nas farmácias. São diferentes daqueles que são vendidos nas ervanárias, são mais confiáveis, porque eu lembro-me quando fiz o mestrado em Nutrição Clínica que também me falaram das boas práticas dos suplementos, ou seja, que apesar de tudo há formas de nós escolhermos suplementos que pelo menos nós podemos assumir que aquilo que está lá está lá. Isto é verdade? Há alguma forma de nós sabermos que, ok, se um suplemento está a ser vendido na farmácia é mais seguro, ou na verdade aquilo que dissemos aplica-se para tudo em todo o lado? Vamos lá ver. Eu já disse que há indústrias de suplementos que têm controles de qualidade internos. Certo? Portanto, o controle de qualidade é na produção, não é? Daquilo que ali está. E, portanto... Normalmente aquelas marcas maiores até que são mais... portanto, não é? Portanto, agora, isso não significa que aquelas substâncias façam bem. Nunca ninguém provou que aquelas substâncias fazem bem. Que tratam nada, que previnem o que for. E por isso é que as alegações costumam ser mantém o sistema imunitário, ou seja, coisas que não querem dizer nada. Não podem pôr alegações, porque se invocam que trata qualquer coisa ou previne, tem que demonstrar cientificamente. Normalmente o que diz é, contribui para o normal funcionamento do intestino. O que é que isto quer dizer? Nada, quer dizer que não faz nada. Contribui para o normal funcionamento, pois olha, tudo contribui para... Beber água contribui para o normal funcionamento do intestino. Certo, portanto, se me pergunta, eu admito que o controle de qualidade da produção de uns suplementos é diferente de outros. Claro. Agora, veja, as farmácias também têm que responder, e agora vamos ao efeito placebo, certo? Também têm que responder às preocupações dos cidadãos. Ou seja, as farmácias também são uma atividade comercial. Portanto, as farmácias têm profissionais muito qualificados, não é? Que conseguem, que estão muito próximos da comunidade, que são confiáveis, não é? Mas, se as pessoas procuram um determinado tipo de produtos,
elas também têm que os ter e têm que zelar pela sua... Claro, é uma escolha... não é? Portanto, a liberdade está sempre do lado do cliente, não é? Portanto, do utente. Mas é isso, sabendo pelo menos. Agora, não admito, portanto, de certeza que há empresas de suplementos que têm controles de qualidade interno melhor que outros, mas isso não quer dizer que alguém os avalie e não quer dizer que tenham provado. Uma coisa é a qualidade é o que está dentro da caixinha. Se tem mais contaminantes, se tem menos contaminantes, mas isso, mesmo que não tenha contaminantes, nunca ninguém provou que aquilo fazia bem, seja o que for. Isso faz uma ponte para um tema de, quer dizer, isto estávamos a dizer, não é? Eu conseguia falar 3 horas porque há aqui muita coisa dentro destes medicamentos e certamente vamos precisar de um segundo episódio disto de medicamentos e suplementos. Mas e em relação à homeopatia, que é outra coisa, não é? Que é... Porque esta sim é supostamente regulamentada, mas nós sabemos que não tem efeito, ou seja, ela não tem evidência científica que comprova o seu benefício, mas é diferente dos suplementos. Como é que funciona a homeopatia na prática? Sim, portanto, os suplementos, gostava que ficasse claro que são alimentos, nutrientes, certo? Pronto. Mas que podem ter riscos e efeitos adversos e que... Claro, eu se só comer cenouras, não é? Ou se comer 50 quilos de cenouras concentradas, não é? E não comer outras coisas... Pois é, que o suplemento concentra ali um micronutriente. Certo? Pronto. Portanto, não se ter cuidado. Não se estuda a dose, não se estuda o efeito, não se estuda o efeito, a relação dose-efeito. E dizer ao médico, porque muitas vezes quando nós perguntamos sobre a medicação habitual, a pessoa não fala do suplemento, mas é muito importante porque pode ter interações medicamentosas e pode estar a influenciar, pode ter impacto na tiroide, é muita coisa. Portanto, dizer também que se está a tomar um determinado suplemento é importante. Às vezes até cremes. Margarida, mas os cremes, os cosméticos, são mais... avaliados e regulados do que os suplementos, porque os cosméticos são avaliados pelo Ministério da Saúde, pelo Infarmed. Por isso é que quando há um cosmético que tem algum efeito, também uma pessoa recebe a notificação e... Os cosméticos são muito mais controlados do que os suplementos e os produtos naturais. Pois olha, isto é... Muito mais, porque são avaliados pelas especialistas em saúde, os outros são avaliados pela veterinária, pela alimentação. Sim, ou seja, não estão a olhar para os efeitos adversos na saúde. Não se medem efeitos, não se avaliam efeitos, não se avaliam efeitos, certo? Pronto, avalia-se da mesma maneira que se avalia um tomate ou um alho francês. Mais ou menos, não é? Portanto, são como alimentos, não é? Que também são inspecionados, também são avaliados, às vezes são contaminados. Eu queria aqui só passar 2 mensagens. Já lá vamos à homeopatia. Uma é a história das gomas, não é? A história das gomas surge, entre outras coisas, porque viver só de comprimidos não é agradável. Porquê? Porque a alimentação, nós tiramos prazer da alimentação, não é? Comer, principalmente algumas coisas, dá prazer. E é uma coisa muito portuguesa, ficamos à mesa, conversamos, comemos. Não é só portuguesa, é de todo o mundo. É fisiológica. Nós, se não tivéssemos prazer em comer, não comíamos e não sobrevivíamos. Comer dá prazer por uma questão natural da sobrevivência do indivíduo. Certo? Pronto. E, portanto, de nos mantermos vivos. E, portanto, temos prazer em comer e por isso comemos e mantemos-nos vivos. Agora, se nós substituímos a comida por suplementos, e se os suplementos forem comprimidos, há aqui qualquer coisa que desaparece, que é o prazer de comer. Então, e mais, tomar comprimidos às vezes é desagradável. Então, e se eles forem grandes, não é? Quem não consiga tomar um Benuron de 1 grama. Então, criaram-se as gomas, porque as gomas são uma forma mais agradável e mais próxima do natural, que é mastigar, chupar, não triturar. Parece tanto que é um... Não, certo. E, portanto, e são saborosas, não é? Não é? Mas têm carradas de açúcar. Não é? Uma goma por é perigoso natureza... às vezes que até os miúdos podem pegar e achar que é uma goma mesmo, ou seja, tem esse lado todo também muito mais perigoso. Claro, mas está a ver, é mais, nós estamos a evoluir num sentido... É marketing, no fundo. Não é marketing, o suplemento é muito antinatural. Eu se tivesse uma dieta equilibrada e se fizesse exercício físico de forma equilibrada, eu não precisava de suplementos, certo? A não ser que tivesse uma doença, mas isso são os medicamentos. O que nós estamos a tentar fazer é... O suplemento não é natural, não é? Porque eu uso suplementos, por exemplo, no desporto, para aumentar a performance. O que é isso da performance?
É porque nós temos o culto do de físico. ser mais e mais forte. E... O culto do físico. Isso agora vê-se muito nos adolescentes. O culto do físico, do músculo, do estar, não é? E depois tomo suplementos que, como a Margarida sabe, podem ter muitos riscos para o rim, não é? E para o fígado e para tanta coisa, não é? não é? Portanto, as creatinas, etc. Portanto, em exagero, lá está mais uma vez a dose e efeito, não é? Portanto, Sim, mas quando não está a ser regulamentado e quando não está a ser vigiado, também gera mais informação e mais facilmente há esses exageros. Enquanto com medicamentos, nós sabemos bem qual é a dose máxima, recomendamos isso, dizemos logo, olha, não tome mais do que X por dia. Com os suplementos, olha, eu não sei qual é o máximo, ou seja, não sabemos bem, não é? Não se sabe, porque não se mede o efeito, nunca ninguém mede o efeito. Vamos só às homeopatias e ao efeito, muito rapidamente, o efeito placebo. O efeito do placebo, portanto, vamos lá ver, há muitas substâncias, todas as substâncias, mesmo aquelas que teoricamente estão a ser dadas em doses muito baixas e que não fazem nada, não é? Se eu encher uma cápsulazinha com farinha, aquela farinha não me trata doença nenhuma. Mas se eu acreditar que aquilo que eu estou a tomar me vai fazer bem, não é? Eu posso temporariamente, transitoriamente e em algum momento sentir benefício. Nos medicamentos isto também existe. E, portanto, também existe, não é? Há trabalhos fantásticos de pessoas, e algumas portuguesas, a demonstrar que o efeito de substâncias inertes sobre as doenças, portanto, que não fazem... substâncias que não fazem nada sobre as doenças, não é? Existe, certo? Porquê? E que não é assim tão desprezível, acho que... Não, 40%. Pois. 40%. Não é? Se vir trabalhos fantásticos, como os do professor Joaquim Ferreira, neurologista, professor de farmacologia na Universidade de Lisboa, ele mostra vídeos de doentes com Parkinson, não é? Que tomam substâncias inertes, portanto, que não fazem nada, e que melhoram do tremor e melhoram da rigidez. Claro que aquilo melhoram durante um momento muito curto, certo? Durante uns períodos... Sim, mas ou seja, o efeito placebo é uma coisa biológica. Existe. Como existe o efeito nocebo. Ou seja, o efeito nocebo o que é? É o efeito de que aquilo me vai fazer mal. Portanto, se eu acredito num produto X, não é? Mesmo que aquele produto não tenha lá nada, a probabilidade de eu me sentir bem durante um período é grande. Se eu não acredito, por exemplo, num medicamento, ou acho que o medicamento me vai fazer mal, ele vai fazer mal de certeza, isso é o efeito nocebo. Vai-me fazer mal durante um período. Por isso é que às vezes ler aquela bula toda é importante, mas também pode aumentar ali. Prejudicial. Eu realmente senti logo isto. É por isso que... Mas é difícil de gerir, não é? É difícil de gerir e aí o papel do médico é muito importante, não é? Pode sentir tudo isto, mas é transitório. Ou se vá-me dizendo, portanto, o acompanhamento, o papel do médico é fundamental. Ou seja, alertar que pode distinguir. acontecer, mas não alarmar em relação a estes homeopatia. Vamos só à homeopatia. A homeopatia é algo antiquíssimo, que nasceu no século XVIII, com o Sr. Samuel Hahnemann, que surge quando? Quando nós começamos a fazer tratamentos muito agressivos, que este também é uma das, talvez, das justificações para nós não querermos às vezes tomar medicamentos, que é, há reações adversas de medicamentos graves mesmo, não é? Claro. Pronto. E, portanto, naquela altura, começava-se a perceber, por exemplo, algo parecido com a hipertensão, e então o que se fazia para tratar a hipertensão era sangrar as pessoas, e, portanto, as pessoas não morriam da doença, morriam da cura, certo? E, portanto, a homeopatia veio trazer era uma tentativa de ter tratamentos com menos reações adversas, menos radicais. Por exemplo, eu tinha uma infecção no olho, tiravam-me o outro, sabe? Eram tratamentos muito radicais, certo? Portanto, mas é que hoje em dia é um bocado o oposto, não é? Portanto, hoje em dia nós temos uma tendência para ter cada vez, nós tentamos ter medicamentos com cada vez menos reações adversas, não é? Pronto. E o perfil benefício-risco, volta outra vez à minha mensagem. Não, e a própria homeopatia é o oposto radical no sentido em que não faz nada. Coisa. Pronto, nada. Então, a homeopatia foi profundamente estudada. E a homeopatia baseia-se em três princípios, que, mais uma vez, são três princípios genéricos que se aplicam a tudo. Quando eu quero utilizar princípios gerais para aplicar a tudo, corre mal.
Porque eu não posso dizer nem que... Não há verdades absolutas e genéricas, não é? Para aquelas coisas... A tudo, não é? De que as pessoas assim são mais inteligentes, que as pessoas ainda para mais na saúde, em que tudo é tão individual. E cada vez mais personalizado. Portanto, quais eram os princípios da homeopatia? Os princípios da homeopatia eram o princípio da similitude, ou seja, veja, eu vou usar substâncias para tratar doenças, substâncias elas que me causam aqueles efeitos. Por exemplo, eu utilizo para as alergias, para o pingo no nariz das alergias, substâncias como a cebola que também me fazem pingar o nariz. Ok. Portanto, se dá o mesmo sintoma, eu vou usar para tratar. Ora, os sintomas às vezes são os mesmos para causas muito diferentes. Claro. Eu posso ter uma dor de cabeça e ser de uma sinusite, e posso ter um cancro na cabeça ou posso ter só um problema vascular. Portanto, os sintomas são os mesmos, mas as causas são muito diferentes. Portanto, isto são princípios gerais, não estão baseados num conhecimento do mecanismo. Teoria, ou seja, são princípios globais do século XVIII. Do século XVIII estamos no século XXI, certo? Pronto. Depois tinha um outro princípio, que é portanto, nós vamos aqui na medicina científica alopática, nós também usamos o princípio da similitude, mas usamos para coisas específicas. Eu uso, por exemplo, a dessensibilização, quando eu sou alérgica a uma coisa, posso eu vou expondo para a pessoa... Expondo, portanto, a coisas semelhantes, que é para depois me deixar de reconhecer aquilo como estranho, não é? Passo a reconhecer aquilo como normal e já não sou alérgica. Não reajo como alergia, certo? Portanto, nós usamos as vacinas. As vacinas, nós usamos o princípio da similitude nas vacinas. Pomos a uma parte da proteína. Ou uma parte da proteína, ou uma parte do RNA, não é? Pronto. E usamos o princípio da similitude. Não temos nada contra, mas usamos quando faz sentido. Na homeopatia, usa-se sempre. Pronto. Outro princípio, o princípio da diluição infinitesimal. A homeopatia dizia que as substâncias muito diluídas, mas está a ver, vêm por oposição a eu tratar com doses, mais uma vez a dose-efeito, não é? Então, o princípio da homeopatia é vamos tratar tudo com diluições brutais, não é? Ora, não tem lá nada. Claro. E quando se foi ver, mas não está lá nada, então dizia, não, mas é a dinâmica, o movimento que eu crio das partículas. Então, mas a dinâmica, o frasquinho está parado há não sei quantos anos ali naquela prateleira, não há cá dinâmica nenhuma, não é? Pronto, portanto, o terceiro princípio era o de testar em saudáveis coisas que depois aplicávamos em doentes. Ora, nós já sabemos que em saudáveis só podemos testar para ver as reações adversas, porque eu nunca posso testar num saudável o efeito terapêutico para uma doença. Claro, se eu não tenho a doença, eu não consigo ver se é tratado ou não. Portanto, a homeopatia foi profundamente estudada, cientificamente, de maneiras muito exaustivas, em muitos países. A Alemanha foi líder no estudo dos produtos homeopáticos e, portanto, não há portanto, nunca ninguém conseguiu comprovar que fazia que tinha benefício. Tinha benefício, certo? Pronto. Portanto, os estudos clínicos que utilizaram produtos homeopáticos, a maior parte deles foi para doenças que têm remissão espontânea, ou seja, que desaparecem por as si constipações, como por exemplo, não é? Pois, nas viroses, por isso é que se usa muito aqueles medicamentos nas viroses, porque elas iam passar de qualquer forma. Mas o problema agravante agora é que hoje em dia a maior parte dos produtos homeopáticos que encontra aí já não tem diluições infinitesimais. Ou seja, podem ter lá riscos. Mesmo substâncias e podem ter porque riscos. Ao contrário dos suplementos, com os homeopáticos, o que se pensava também é, ok, mas também mal não faz, ou seja, a pessoa está só a gastar dinheiro. Mas agora já não é assim. Bem assim, porque as diluições já não são tão grandes, não é? Que é para tentar que tenha algum efeito, certo? Portanto, também não só. E é isso, mas havendo efeito, se calhar também é mais o placebo, não é? Não havendo evidência, é mais o placebo. É o efeito placebo. Mas estes então diferem um bocadinho dos suplementos, porque apesar de tudo são muito estudados e é isso. Esse aí já podemos dizer com certeza que não fazem efeito. Exatamente. Certo. Nas diluições infinitesimais, nestes que se vendem agora, eu não sei. Pois. Não sei mesmo. Então agora, para encerrar assim, perguntas muito rápidas, que já estamos aqui a chegar ao final do episódio, que são mitos comuns de consulta, mas que eu acho que são importantes da perspectiva de farmacologia. Podemos partir todos os comprimidos ao meio e tomá-los? Não. Podemos partir alguns. Portanto, não podemos. Os comprimidos que se podem partir têm uma ranhura
para se partir, certo? Quando não tem ranhura, não se podem partir. Não se podem partir, certo? E nem todos os que têm ranhura também se podem partir, ou se devem partir, certo? Porque é que tem ranhura? Exatamente, porque é a máquina que o... depende da máquina que os faz. Mas isso eu não sabia. Pronto. Ok, porquê? Porque mas o princípio base é os que não têm ranhura não podem mesmo partir-se. E aqueles que têm... Não é achar que metade do doce está de um lado e metade do doce está do outro. Não. Pode não estar e por isso é que não se pode... Exatamente, e porque depois ao partir, quem tem experiência em partir comprimidos percebe que nunca consegue partir exatamente da mesma maneira, depois esfarela-se, fica metade na... Não é? Portanto, há comprimidos que se podem partir. Os que se podem partir têm ranhura. Quanto mais brilhantes, quanto mais cápsula, quando um comprimido diz assim, comprimido revestido, nunca se pode partir. Porque depois ao partir estamos a expor aquela substância ao ar e pode... Mas não é ao ar, é que, vamos lá ver, os comprimidos para se fazerem efeito têm que chegar os princípios ativos têm que chegar ao duodeno. As substâncias, os medicamentos não se absorvem no estômago. Onde eles passam, para fazer efeito, têm que passar do intestino delgado para o resto do organismo. Ora, o estômago é um ácido brutal que destrói quase tudo, felizmente, porque nós comemos muita porcaria e o estômago nos protege. Sim, os meus filhos então é um escândalo. Pronto, mas o ácido protege-nos de muitas coisas. É por isso que às vezes quando reduzimos muito ácido, também diminuímos as defesas. Com um medicamento muito sobre. Pronto. Exato, mas não interessa. Agora aqui para o caso. Mas eu tenho que assegurar que as substâncias chegam ativas ao intestino delgado, certo? Há muitas que são destruídas no estômago e, portanto, qual é a técnica que se usa? É revestir o comprimido de substâncias que são destruídas pelo ácido enquanto elas estão no estômago. A única coisa que o estômago vai fazendo é tirando-lhes as capinhas. Elas, entretanto, passam ao intestino. Acaba por destruir a parte substância interior. toda. Em relação à validade, também outra pergunta frequente. Posso tomar um medicamento fora da validade se ele tiver com bom aspecto? A questão, ou seja, poder pode. Qual é o risco? É que não faça efeito. Okay. Porquê? Porque as substâncias vão se degradando com o tempo, vão perdendo atividades, não é? O risco é que pode não fazer efeito, ou pode fazer menos efeito. E por outro lado, pode-se ter contaminado com alguma coisa, não é? Porque o aspecto, eu não consigo ver tudo, há muita coisa que é microscópica. Por isso é não tomar. Portanto, é não tomar, mas à partida, vamos lá ver, o prazo de validade do medicamento é uma regra, é indicador, é como dos alimentos. Posso tomar um iogurte que passou o prazo de validade? Muitas vezes o prazo de validade foi ultrapassado no dia anterior e não acontece nada e o iogurte está bom na mesma. Portanto, são indicadores. Mas há risco de não ter efeito e há risco de ter, entretanto, contaminantes, não é? E última pergunta, onde é que deitamos ao lixo os medicamentos que já não precisamos? Porque também temos ou seja, isto é também um perigo que eu vejo comum, que é deitar os medicamentos ao lixo e achar, ok, vão para o lixo, mas na verdade há um sítio específico para os deixar quando já não os vamos entregar tomar. Nas farmácias e nas parafarmácias. Portanto, há sistemas de recolha, há empresas que também dedicam a sua vida a tratar os medicamentos e a reciclá-los e a proteger-nos, não é? Há sítios para entregar seringas, há sítios para entregar e nas farmácias eles dão todas essas indicações, mas é nas farmácias e nas parafarmácias que recolhem os medicamentos. Porquê? E porquê é que isto é importante? É importante, porque senão nós estamos a poluir o ambiente. Claro, e acaba por ir para as águas e para... Exatamente. Portanto, não é? Nós somos tão criteriosos agora com o plástico, isso e bem, e depois achamos que os medicamentos não são embalados em plástico. Muito importante, muito obrigada, professora Emília. O que me dera ter aqui mais tempo, terá de voltar para mais perguntas. E para quem está a ouvir também, se tiver... É bom falar assim de medicamentos com tanta transparência, que eu acho que isso também faz falta e também se calhar por isso é que há tantos mitos em relação aos medicamentos e a não querer tomar medicamentos. Por isso, se tiverem dúvidas também podem sempre deixar nos comentários e depois eu convoco aqui a professora Emília mais uma vez para respondermos a todas as dúvidas. Muito obrigada.
De nada. Foi um gosto, Margarida. Muito obrigada. Obrigada. Este episódio foi gravado por Salomé Rita e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Francisco Romão Pereira, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou Margarida Santos e este é o podcast Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. Já não consigo sentar-me numa cadeira. Não consigo estar de pé muito tempo. A dor é constante e ninguém à minha volta imagina porquê. As hemorroidas afetam milhões de pessoas e ninguém fala sobre isso. Procto-Glyvenol reduz a dor, o prurido e o ardor, sem corticosteroides. Indicado também para grávidas e durante a lactação. Procto-Glyvenol. Sentar nunca foi tão bom. Deve ler o folheto informativo e, em caso de dúvida, consultar o médico ou o farmacêutico.